Boa tarde. Só para retomar a atividade, né, da parte de produção agrícola aqui. No último vídeo eu editei esse dado de produção agrícola aqui, correto? Foi criado dentro desse dado aqui uma nova coluna que é a produção underline T. E essa coluna ela é do tipo inteiro, correto? Agora o que eu vou fazer? Nessa tabela aqui, ó, tabela de produção agrícola, eu tenho a produção agrícola nos municípios brasileiros, certo? Referente ao ano de 2017. Só que acontece, nessa tabela aqui em específico, eu não tenho a geometria dos municípios. Se eu adicionar ela no meu QGIS aqui, ela vem somente a tabela de atributos, ó. Eu consigo abrir ela aqui, eu consigo exportar ela para trabalhar no Excel, no LibreOffice, etc. Só que ela não tem nenhuma informação de geometria, ou seja, os municípios não têm o polígono referente àquele município. Em contrapartida, o que acontece aqui? Nessa outra tabela, que é a vetor municípios, eu tenho a geometria dos municípios. Eu tenho o nome do município, tenho o geocódigo e tenho a geometria. Se eu pré-visualizar aqui, ó, posso ver que eu tenho a geometria de todos os municípios brasileiros. Inclusive, se eu adicionar essa tabela aqui no meu QGIS, também vai carregar os municípios brasileiros, correto? Esse erro aqui persiste, eu tentei atualizar ele para tentar corrigir, ainda não resolvi, mas ele está trabalhando bem até dentro do banco. Consigo salvar, visualizar, atualizar o arquivo e tudo mais. É mais um erro da interface do gerenciador de banco de dados mesmo. E aqui eu tenho a geometria dos municípios, correto? Isso que acontece. Também no último vídeo eu mostrei como fazer a união, né? Em outros vídeos anteriores e tudo mais. Como fazer a união dessas duas tabelas. Como fazer a união dessa tabela com essa. Para mostrar, por exemplo, a produção de soja nos municípios brasileiros, ou produção de algodão, ou produção de milho, produção de café, etc. Só que dessa forma que está hoje, aqui eu teria que sempre escrever uma query, fazendo uma seleção dos municípios com a produção que eu quero, e também da geometria dos municípios que eu quero, fazer a união entre eles via comando SQL, via linguagem SQL, e daí carregar no QGIS. Eu sempre teria que ficar fazendo isso, ficar fazendo isso, ficar fazendo isso. Tem duas saídas aqui que eu posso fazer de cara. Uma seria carregar tudo isso num projeto no QGIS, ou seja, eu faço uma seleção SQL e carrego a camada com a produção de soja, faço a seleção SQL e carrego uma nova camada de municípios com a produção de milho, faço isso para uma nova camada com produção de café e assim sucessivamente até cobrir todas as minhas 18 culturas, correto? Salvo o projeto do QGIS e toda vez que eu abrir esse projeto no QGIS, como eu tenho a conexão entre o meu QGIS e meu banco, ele sempre traria essas camadas aí. Só que o que acontece? Se por acaso, eu vou fechar aqui para sumir esse ícone de loading aqui. Só que se por acaso eu salvar somente no projeto do QGIS, e se por acaso eu remover o projeto do QGIS, quando eu falo projeto, pessoal, eu estou referenciando isso aqui, ó, o ponto QGS do QGIS, correto? Se eu abrir esse aqui, foi um projeto que salvei bem no início, ali quando eu estava começando as atividades e tudo mais, né, começando a fazer esse trabalho. Então, quando eu me referencio isso, se eu fizesse as consultas SQL aqui não tem essa informação porque eu removi essa tabela, né? Então, vou dar um cancelar aqui, beleza. Só que acontece, se eu fizesse a seleção no banco e carregasse no QGIS o dado, enquanto eu tiver o projeto, o ponto QGS do QGIS, que é isso aqui, beleza. Toda vez que eu abrisse o projeto, ele ia lá no banco, rodaria novamente minhas consultas SQL que estão salvas no projeto, e carregaria a camada. Para exemplificar isso, vamos o seguinte: eu vou vir aqui, vou descartar as alterações, vou vir aqui no meu banco de dados, certo? Vou fazer uma consulta rápida aqui só para mostrar para vocês o que eu estou querendo exemplificar. Lá no vídeo anterior nós fizemos uma consulta nesse documento aqui, eu adicionei, eu atualizei ele aqui. Eu fiz uma consulta para selecionar a cultura de soja. Então eu vou repetir essa consulta aqui. O que eu estou querendo dizer?
Eu consigo fazer essa consulta aqui, ó, certo? Eu fiz uma consulta selecionando os dados de produção agrícola referente à soja e também os municípios, a geometria de município onde a produção é soja, correto? E eu posso vir aqui, carregar como uma nova camada no QGIS. Select from, a geocódigo igual a B geocódigo. Perdão, aqui que ao mesmo tempo que eu cliquei aqui, ele executou a minha SQL e ele estava selecionado. Então ele executou somente esse trecho. Eu vou repetir aqui para não evitar qualquer erro. Vou repetir aqui minha seleção, beleza. Carregar como uma nova camada, coluna com os valores únicos. Nesse caso a coluna PK, correto? Nesse meu caso específico eu poderia trabalhar geocódigo também, porque como eu filtrei para a produção de soja, tenho apenas um valor de produção de soja para cada município. Então, automaticamente, meu geocódigo também seria único nesse caso. Se eu trouxer a tabela toda de produção, o geocódigo não é mais único, porque eu tenho a produção de soja no município de Toledo, por exemplo, aqui no Paraná, ou tem também a produção de algodão também em Toledo, de café também em Toledo, ou seja, Toledo se repete várias e várias vezes na minha tabela, correto? Como eu filtrei somente soja, um município repete uma única vez, porque só tem uma produção de soja para aquele município. Então, PK, a coluna de geometria, nesse caso é G1. Eu vou carregar aqui, por exemplo, produção de soja no Brasil, toneladas. E colocar 2017 aqui, para eu saber o ano. Produção de soja no Brasil, em toneladas, no ano de 2017. Carregar camada, deixa eu visualizar aqui se deu certo. Não, o erro persiste no meu banco de dados. Deixa eu tentar novamente aqui. Carregar agora. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Ele está dando aquele problema no gerenciador de banco de dados que não resolvi ainda. Vamos ver se fechando e abrindo novamente ele vai dar certo aqui. Produção de soja no Brasil, toneladas, 2017, que é o ano. Agora foi. Vou selecionar isso aqui, só beleza, fechar aqui. Então, eu vou salvar o meu projeto agora, certo? Vou clicar aqui no disquete. Eu vou salvar sobre esse projeto que eu já tinha aqui, porque esse aqui eu não preciso mais, então eu vou sobrescrever ele. Você deseja reescrever o projeto? Sim, estou fazendo de propósito. Então eu salvei, correto? E vou fechar meu QGIS. Agora, se eu for lá na minha pasta que eu salvei e executar novamente o projeto, o ponto .qgs aqui, ele vai abrir o meu projeto no QGIS. Como a conexão do banco já existe, ele vai carregar novamente aquela camada buscando a mesma SQL no banco. Ou seja, a minha SQL ficou salva no meu projeto, correto? Esse seria um caminho. Eu poderia repetir isso aqui para produção de café, produção de milho, produção de algodão. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, tem a opção de Update SQL. Eu poderia atualizar essa SQL aqui e substituir soja por milho, por exemplo, ou por algodão. Ou mesmo eu posso vir aqui copiar essa nova SQL, fecho aqui minha janela, venho no banco de dados aqui, novamente. Deixa eu só localizar milho aqui para saber como que ele está escrito, para eu conseguir escrever o mesmo texto. aqui, milho em grão, correto. Então eu vou colocar aqui, e aqui eu vou colocar milho em grão. Milho em grão, e vou executar. E vou carregar com uma nova camada. Coluna com os valores únicos, PK, correto? Coluna de geometria, G1. E o nome que eu vou colocar é produção de milho no Brasil. Toneladas aqui. E vou colocar o ano também 2017. Deixa eu só... Isso. Opa, perdão, um hífen aqui. Carregar camada. Fechar. Ou seja, eu tenho dado de produção de soja no Brasil, porque eu filtrei unindo as minhas duas tabelas.
eu uni a minha tabela com produção agrícola e uni a minha tabela contendo a geometria dos municípios. Então eu tenho a produção de soja, fiz a mesma coisa aqui para a produção de milho, posso fazer a mesma coisa para a produção de algodão, assim sucessivamente e assim sucessivamente, e sempre salvar no projeto. Ou seja, toda vez que eu abrir o meu projeto aqui, ele vai buscar no banco aquelas consultas SQL que eu fiz, porque eu salvei, ou seja, está vinculado ao meu projeto. Ele executa no banco, correto? E carrega aqui para mim novamente. Se eu abrir as propriedades aqui para mostrar para vocês, ó, em geral, olha aqui. Se vocês virem aqui em fonte da camada, vocês podem perceber que é uma query SQL aqui, ó. Não vou conseguir mostrar ela inteira porque minha tela não permite, mas olha, ele faz a conexão com o meu banco de dados primeiro aqui, ó. Ele conecta meu banco de dados, utiliza a minha porta, etc, etc. E daí ele faz aquele select que eu fiz. Ou seja, essa consulta ficou vinculada no meu projeto .qgs. Então, é uma forma de salvar essa consulta, esse formato de união de dados, certo? Só que se, por exemplo, meu projeto, meu .qgs do QGIS for corrompido, ou eu remover ele sem querer, alguém remover ele, essas queries eu acabo perdendo. Então, eu teria que ir lá e gerar uma nova query para carregar meus dados outra vez. Então, acaba tem um risco de se tornar repetitivo, sabe? Como eu tenho a minha tabela de produção no banco e também tenho a tabela de geometria, o que eu posso fazer a partir delas é criar uma view dentro do meu banco. Ou seja, eu pego essa consulta SQL e crio uma view dentro do meu banco de dados. O que é uma view? Ela vai funcionar como se fosse a mesma tabela que eu tenho ali com a geometria, por exemplo. Ele funciona como uma tabela dentro do banco, só que toda vez que eu abrir essa view, ele vai rodar essa SQL que tem por trás dela e vai trazer os dados filtrados dessa SQL. Ou seja, se eu fizer uma view buscando na tabela de produção agrícola e também buscando na tabela de geometrias, ele vai carregar para mim o resultado dessa seleção, certo? Se eu modificar a tabela primária, ou seja, a tabela que tem a produção agrícola e a tabela que tem a geometria, a view consequentemente também será modificada. Só que a vantagem é o seguinte, que ela não fica vinculada ao projeto do meu QGIS, por exemplo, ou de outro software GIS. Ela fica vinculada dentro do banco de dados. Ou seja, a view é criada dentro do banco. Então, quando eu abrir um novo projeto do QGIS, mesmo que eu não tenha feito nada nele ainda, eu ainda vou conseguir visualizar aquelas views dentro do banco, porque está dentro do meu banco, e adicionar no meu projeto. Então, seria essa a principal diferença ali. Eu posso ir por esse caminho de vincular o meu projeto no QGIS, que tem alguns riscos ali, né? Claro, de remover o .qgs ou corromper o .qgs, que é a extensão do projeto, ou eu posso simplesmente criar uma view. Ah, então eu vou criar uma view. Vamos lá, como é que a gente faz para criar essa view, certo? Eu vou vir aqui no meu banco de dados novamente. Eu posso criar a view tanto no gerenciador de banco aqui ou no meu PGAdmin, certo? Posso criar aqui no meu via QGIS ou posso vir aqui no meu PGAdmin, conectar no meu banco, abrir a tela de SQL e rodar aqui dentro. Lembrando que o banco é o mesmo, eu só estou trabalhando duas interfaces diferentes. Um é o meu PGAdmin, outro é o gerenciador de banco de dados do QGIS. Ah, mas como que eu crio uma view? Aqui no PGAdmin, a view vai ficar aqui dentro, ó. Aqui ficam as tabelas, que são essas mesmas duas aqui que a gente tem e essa de referências espaciais, certo? Ou seja, eu tenho as minhas tabelas aqui. Quando eu criar uma view, ela não vai ficar aqui, ó, dentro de tabelas. Ela vai ficar aqui em views, correto? No QGIS, ela vai mostrar tudo aqui dentro do esquema public. Podem ver que tem essas views aqui, correto? Ó, essas views aqui no PGAdmin são mostradas como views, mas no QGIS, no gerenciador de banco de dados, ele interpreta ela como se fosse uma tabela primária, uma tabela nativa ali dentro do banco. Então ele vai listar tudo junto aqui. Então quando eu criar uma view, o que acontece? Ela vai aparecer listada aqui também para me adicionar e eu posso clicar com o botão direito e adicionar a tela, que é o canvas do QGIS. Então fica mais prático de trabalhar. Agora a questão é como eu crio a view. No QGIS tem uma forma fácil, que é você abre a janela SQL, faz a tua consulta aqui, correto? Nesse caso estou trazendo a produção de soja e clica em criar uma vista.
aqui ele já vai criar uma view automaticamente, adicionar aqui e vai criar aqui no banco de dados também. Ou ainda você pode criar uma view via SQL. Aí eu vou lá para o meu amigo Google, certo? Vamos colocar aqui create view PostgreSQL para achar algum exemplo. Eu tenho aqui na documentação do PostgreSQL como que eu crio uma view. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Aqui, ó. Aqui já tem um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então deixa eu maximizar aqui. Ou seja, eu poderia rodar a minha consulta aqui e clicar em criar uma vista. Aí ele automaticamente criaria uma view aqui dentro. Ou eu posso usar uma expressão SQL, que é create view vista. O vista aqui no caso é o nome da minha view. Eu vou colocar deixa eu colocar aqui para diferenciar view produção soja 2017. Eu não vou colocar toneladas, por exemplo, que eu sei que esses dados são em toneladas. Vou colocar view produção soja Brasil 2017 as select. Aí eu tenho que colocar o que eu quero buscar para transformar em view, que no caso é isso aqui. Deixa eu pegar tudo isso aqui. Create view, ok, as select. Pera aí. Select, aqui, beleza. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a seleção dos dados de produção de soja no Brasil, fazendo a união com a geometria dos municípios, que é aquele mesmo dado que eu mostrei no vídeo anterior, só que dessa vez estou criando isso como uma view, ou seja, ele já vai gerar uma tabela aqui dentro para eu sempre adicionar, sem precisar rodar uma SQL novamente. Vou executar aqui. Perdão, eu deixei selecionado aqui. Executar. Então vamos aguardar o processo. Menos uma linha, ok? 1.7 segundos. Ele rodou o processo aqui. Já deixa eu até copiar esse texto aqui, que depois eu vou precisar. Aqui, create view. Fechar aqui. Se eu vir aqui, ó, refresh, não tem nada de novo. Agora se eu vir em views e atualizar, ó, view produção soja Brasil. Certo? Ou seja, eu criei uma view que carrega os dados de produção de soja no Brasil. Vou voltar no meu projeto do QGIS aqui, vou fechar, descartar tudo. Abrir novamente meu gerenciador de banco de dados. View produção de soja. Pré-visualizar. Só para mostrar para vocês o que ele está trazendo. Olha aqui. É o mesmo dado que eu carreguei da outra vez. Só que a vantagem agora é que eu posso simplesmente vir aqui, que ele está criado já dentro do meu banco de dados, e adicionar no QGIS. Olha aqui, ele adicionou no meu QGIS. E eu posso repetir isso aqui para milho, algodão, para todas aquelas 18 culturas que eu fiz, certo? Então é o que eu vou fazer agora. Descartar aqui. Deixa eu abrir meu gerenciador de banco de dados aqui. Só que antes, o que eu quero fazer? Eu tenho que saber quais são as culturas que eu tenho aqui, além da soja que eu já fiz, certo? Então eu vou dar aquele select distinct, que eu já expliquei no outro vídeo. A coluna cultura, ok. From tab produção agrícola Brasil. Vamos executar aqui. Aqui. São 18 culturas. Essas 18 culturas aqui que eu preciso fazer a minha criação de views. Então são 18 culturas. Uma delas eu já fiz, correto? Que foi a produção de soja. Então eu vou achar soja aqui e não quero mais ela.
eu vou remover a soja aqui. Soja em grão. Eu vou remover isso aqui também, que eu não preciso. E eu vou remover o cultura. Aqui, pessoal, vou deixar só para servir de cola para mim, certo? Que eu vou fazer agora para todas as culturas. Deixa eu copiar aqui, só para não perder tempo tendo que digitar tudo de novo. Eu fiz para soja, certo? Agora aqui, no lugar de soja, eu vou colocar banana. E aqui também eu vou colocar banana. Certo? Então eu vou selecionar esse trecho aqui e vou executar. Pronto, ele rodou e vai criar uma view. Eu não vou atualizar aqui ainda, vou fazer para os outros primeiro. Agora, mamona aqui. Eu coloco aqui no lugar de banana. E aqui eu vou colocar também mamona. Seleciono, sem pressa, para não correr o risco de errar, né, na hora de montar a SQL aqui. Deixa eu atualizar só para ver se está funcionando aqui, ó. Banana, mamona, produção de soja. Ih, eu cometi um erro, agora que eu vi, ó. Ou substituiu produção e não o nome da soja. Mas aqui eu posso renomear e daí eu vou colocar aqui produção mamona e apago o soja aqui. E a mesma coisa aqui. Renomear. Produção banana e apago o soja. Ou seja, eu tenho 3 aqui, correto? Eu não vou fechar isso aqui, porque eu vou continuar a execução para ter todos, mas eu vou encurtar o vídeo. E só para mostrar para vocês, eu vou carregar no QGIS agora essas tabelas aqui, ó. Eu tenho a produção de banana, que eu acabei de criar. Eu já consigo adicionar ela aqui, automaticamente no meu QGIS aqui. Clico aqui, ele já executa aquela SQL, correto? Só que agora eu não preciso vir aqui, digitar a minha SQL, executar, carregar como uma nova camada, etc, etc. Porque ele salvou como view. Então eu tenho a produção de banana, tenho a produção de mamona, tenho a produção de soja. Certo? Então eu vou continuar e fazer para as outras culturas aqui. Ó, a produção de mamona tem bem poucos municípios no Brasil aqui, segundo o IBGE. Soja tem bastante aqui. E se eu vir na propriedade de uma dessas camadas, por exemplo, deixa eu colocar aqui, eu peguei mamona. Se eu vir aqui, ó, ele fez a conexão com o banco. E ele está abrindo diretamente a minha view aqui. Não mais ele mostra a minha SQL aqui, porque ele está trazendo a minha view. Se eu quiser saber qual é a SQL que forma a minha view, eu posso ir lá no meu PGAdmin. Vem no PGAdmin, deixa eu atualizar aqui. Vem aqui em mamona, por exemplo. E aqui ele me traz ó, a consulta que ele faz. Como ele faz um select a asterisco, ele chama todas as colunas. Aqui ele não vai colocar um asterisco, ele vai trazer quais são as colunas existentes, correto? Se eu adicionar mais uma coluna na minha tabela primária, que é essa aqui, a minha view vai ser atualizada também. Se eu colocar a estado, por exemplo, criar uma coluna estado, na minha view, aqui vai aparecer a coluna estado também, porque ele está selecionando todos os campos da minha tabela, correto? E aqui eu tenho a minha consulta SQL que forma essa view. Perfeito? Então agora o vídeo eu vou dar finalizado por aqui. Eu vou continuar fazendo aqui a minha criação de views para que no próximo vídeo a gente já tenha tudo prontinho, tudo certinho, beleza? Muito obrigado mais uma vez aí pela atenção. Espero que esteja aproveitando o vídeo, aprendendo alguma coisa, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida ou sugerir alguma coisa, você é bem-vindo, então um abraço.